Paloma Totti, todas as tardes com a gente aqui no meio do dia, Paloma. Ontem a seleção brasileira foi convocada, a seleção brasileira de futebol feminino. A Copa do Mundo tá aí batendo a porta e a Pia chamou aquelas jogadoras que vão defender a camisa da seleção brasileira tentando o título inédito, né? Tá na hora, a gente sabe que o trabalho é árduo, é duro, mas quem sabe, né? Boa tarde. Tô te falando, boa tarde pra vocês. Eu tô animada com essa seleção, gosto muito do meio pra frente, especialmente. Acho que a gente tá muito bem servido, tá chegando a hora. E se a gente vai em busca do nosso primeiro título, e eu aposto que o evento vai ser um sucesso, até porque o futebol feminino, enquanto esteve na Band, ia muito bem de audiência, né? Bom, processo de renovação começou já há mais tempo no feminino do que no masculino, né? Serão 11 estreantes em Copa, veterana Marta, convocadíssima também, que já participou de 6 edições, e aí a importância dela, né? Pelo talento, claro, não é mais a mesma coisa, já tem uma certa idade e sofre aí, né? Fisicamente também, mas pela liderança, né? A experiência, e acho que pode ajudar mesmo que não como titular, mas pode ajudar muito o time do Brasil. 2 polêmicas na convocação, né? Especialmente a goleira Bárbara, que voltou aí a ser convocada depois de um tempo ausente da seleção, e a Mônica, que aí destoa um pouquinho dessa seleção, né? Mas sempre tem aquelas... Ah, claro, são opções da treinadora, né? Aí sempre vai haver divergência, né? Sempre há quem discorde, não tem jeito. É muito difícil você conseguir concordar com mais de 20 atletas convocados por um treinador, né? Nunca vai haver unanimidade. Exatamente. O que é interessante é que ao longo desses 4 anos da Pia, né, na seleção, ela convocou 92 jogadoras para chegar aí agora até a convocação ideal. Bom, falando um pouquinho aí do desempenho do Brasil em Copas, na última Copa a gente chegou só até as oitavas de final. E foi a despedida, inclusive, da Cristiane e da Formiga em mundiais. O pessoal questionou um pouco aí da ausência da Cristiane nessa convocação, mas já era esperado, né? Ela não estaria em mais essa Copa. A Marta falou que ia parar, mas ela quer porque quer tentar buscar aí o primeiro Mundial da carreira. E é impressionante, né? A maior artilheira da história das Copas, tanto no masculino como no feminino. Ela tem 17 gols em 20 jogos. Faz 16 anos que a seleção não ganha um jogo de mata-mata do Mundial. Então também aí emocionalmente a pressão é grande. Precisamos chegar no mata-mata com essa força também mental para não acompanhar aí esse retrospecto bem ruim da seleção. Então, por isso, aí uma mescla importante de jovens com as mais experientes, que também vão estar por lá, a Bia Zanerato, a Andressa Alves. Domingão, tem amistoso da seleção contra o Chile, em Brasília. É uma ótima chance da torcida se despedir da seleção, desejar aí, mandar boas energias para as nossas meninas, e também para a gente já ver uma carinha de seleção com cara aí de Copa do Mundo, e aí sim a Copa começa no dia 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia. Só para arrematar aqui, a Pia já destacou isso, né? A falta de investimento e de um olhar atento para as categorias de base. A Copa do Mundo, ela é uma grande fonte de inspiração para jovens jogadoras, né? Muitas meninas, a partir de uma Copa do Mundo, desejam e buscam aulinha de futebol. Então a CBF precisa olhar para as categorias de base, porque de lá saem novos talentos para que a gente tenha aí mais espaço também para essas meninas jogarem. E a representatividade, né? Sim. A gente tá, hoje, inclusive, esse dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que a gente tá falando de representatividade, de ter pessoas em quem você se espelhar. Quando meninas veem essas jogadoras na Copa do Mundo, não só do Brasil, mas de outros países, disputando, podendo ver que é possível estar ali disputando um Mundial, é muito importante, né? E para muitas também é uma oportunidade de vida, né? Claro, de seguir, uma dúvida. Carreira, né? Um resgate, talvez, né? Sem dúvida. E sobre as possibilidades da seleção brasileira, o time evoluiu, a Pia tem dito isso, né? Recentemente o Brasil empatou com a Inglaterra, que hoje é uma grande força, ganhou da Alemanha, que também hoje é uma grande força. Tem feito jogos duros com os Estados Unidos também, que talvez seja a principal força, não hoje exatamente, mas de uma maneira geral, historicamente, a principal força do futebol feminino. Então o Brasil tem evoluído, mas o que a Pia diz é o seguinte: olha, fisicamente a gente está muito bem, tecnicamente a gente está bem, sobretudo com as jogadoras que atuam fora do país. Hoje são muitas jogadoras que atuam em ligas importantíssimas e ligas fortíssimas, mas ela toca nesse ponto. O futebol dentro do Brasil ainda precisa evoluir muito. Existem ótimos times, mas também é uma diferença muito grande
de nível técnico entre os principais times e os outros tantos que disputam também a primeira divisão, mas não são times de elite. E, sobretudo, nas categorias de base. Então, ainda há um caminho longo para que a gente possa percorrer. E você falou a respeito da Band, inclusive, que até pouco tempo transmitia o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e obviamente a gente não pode deixar de lembrar que lá atrás, ainda nos anos 90, o sempre visionário Luciano do Vale abriu o espaço para o futebol feminino, transmitindo na época, ali 96, 97, Campeonato Paulista, com uma primeira grande seleção brasileira. Você tinha no São Paulo, que tinha um grande time, Cici, né? Camisa 10 da seleção brasileira durante muito tempo. Kátia Silene, centroavante da seleção. Quando a gente tinha a Roseli, uma ponteira esquerda habilidosíssima também. Fez história com a camisa da seleção brasileira naquela transição, anos 90 para os anos 2000. Então, desde lá, a gente está caminhando. Poderia ter chegado mais rapidamente num estágio mais avançado do que a gente tem hoje. Mas o caminho ainda precisa ser seguido, né? Com certeza. E se o futebol feminino chegou onde chegou hoje, né, e tem essa projeção, visibilidade, até estrutura também, passa muito pela história do Luciano do Vale, como você bem lembrou, e também pela história da Band com o DNA de esporte que ela tem. Então vamos lá, meninas, vamos lá, gatinhas. Vamos torcer muito por vocês, que a gente chegue tão longe quanto a gente já chegou na final, que infelizmente a gente perdeu para a Alemanha. Vamos, Brasil! Valeu, Palomar.